Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a nossa vida está aos pés de Jesus Cristo, está aos pés da cruz. Nos colocamos diante de Deus, rendemos a nossa vida diante dele e declaramos que será uma semana de bons negócios, será uma semana de portas abertas, será uma semana boa e abençoada para os nossos filhos, aonde eles terão sucesso em tudo que fizerem. E oramos também para que entre salvação nessa casa, que haja avivamento dentro deste lar, que o Senhor transforme realidades, que acabe as brigas, que acabe os desentendimentos, que acabem as batalhas na mente, que acabe o medo e todo tipo de opressão espiritual. Eu quero declarar a tua bênção, Pai, sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Abençoe essa vida, Senhor. Abençoe essa família. Nós declaramos no nome de Jesus Cristo que a bênção do Senhor, que transforma, que muda e que nos conecta às pessoas certas, ao tempo certo e ao propósito certo, que essa bênção esteja sobre nós, no nome de Jesus. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você nesse começo de dia. Essa semana vai ser uma bênção. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários. Essa semana será uma bênção em nome de Jesus Cristo. E Deus me deu uma palavra. Eu creio que essa semana vai ser uma grande bênção. Mas eu sei que também você precisa tomar decisões e você precisa ouvir a Deus. Então eu quero falar hoje sobre 3 formas que Deus fala conosco. Olha só, eu vou fazer um intensivo hoje. Eu vou falar com vocês agora sobre isso e depois na live das 9 da manhã eu vou falar de mais 2 formas que Deus usa para falar conosco. Então agora na oração da manhã vou falar de 3, depois às 9 eu vou falar de 2 e depois na oração da noite eu vou falar de mais 3. Amém? Eu vou falar de mais 3. Aí você pergunta, mas por que aprender tanto a ouvir a voz de Deus? Você não entendeu ainda que a sua vida, ela precisa estar alinhada com um propósito? E se você não ouvir a Deus, você não consegue viver o propósito que Deus tem na sua vida. Você pode tentar, você não consegue. É impossível. E até mesmo nós que buscamos, conhecer, eu sou um profundo aprendiz da voz de Deus, estou sempre buscando entender melhor como Deus fala. Deus fala primeiramente por meio da sua palavra e todas as outras vozes, todas as outras formas que Deus fala têm que estarem debaixo da autoridade das Escrituras, debaixo da autoridade da palavra de Deus. Eu acredito que Deus vai fazer coisas muito grandes na nossa vida, mas se não ouvirmos a Deus, é impossível nós vivemos essas grandiosidades que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Amém? E eu quero começar com um texto hoje aqui, que é Isaías capítulo 63, verso 1, que diz: Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestiduras tintas de escarlate? Este que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Deus fala em justiça, sempre. Deus nunca vai falar algo injusto. Deus nunca vai falar, da sua boca não sai injustiça. Podemos sempre depender de Deus, sabendo que é o certo. Deus não fala nada que possa ser injusto ou que vá contra a sua palavra. Não. Deus, tudo que Ele falar com você é honesto, é bom, não é para prejudicar o próximo.
Tudo que Deus falar com você vai ser extremamente justo, perfeito, correto. Inclusive, na minha live das 9 horas da manhã de hoje, eu vou contar uma experiência que eu tive, de algo que eu ouvi de Deus, e quando eu ouvi isso, em uma semana sucedeu uma série de eventos na minha vida. Então eu acredito muito, e quando ouvimos a Deus, muita coisa é liberada, muita coisa, começa a se movimentar na nossa vida. Bem, Deus fala primeiramente por meio da sua palavra. A Bíblia diz que toda escritura é inspirada por Deus. Você tem o costume de ler a Bíblia? Deveria ter, porque essa é a forma de você começar a se familiarizar com a forma como Deus fala. Quando você lê a Bíblia, você está, entendendo a linguagem de Deus, de como que Deus comunica. Deus tem uma linguagem só. Ele tem uma linguagem só. Ele tem uma maneira de falar. E Ele é justo, a Bíblia diz. Não tem como uma pessoa querer ouvir a Deus e não ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a maior revelação que Deus deu para nós. Eu não estou dizendo que sonhos não são revelações de Deus, visões não são revelações de Deus, uma profecia não é uma revelação de Deus. Isso são revelações, mas todas elas estão submissas à palavra de Deus. Ou seja, qualquer revelação que passe por cima da palavra, qualquer sonho que passe por cima da palavra é automaticamente rejeitado. A Bíblia diz que até se um anjo do céu, olha só, se um anjo do céu lhe aparecer e distorcer algo da palavra de Deus ou ir contra a palavra de Deus, a Bíblia diz que isso não vem de Deus, esse anjo não vem de Deus. Então, a autoridade das Escrituras está acima de tudo. E se você quer aprender a ouvir a Deus, você vai ter que ler a sua Bíblia. Eu sei que você gosta de livros cristãos. Eu sou um autor de livros cristãos, certo? Eu tenho muitos livros, eu tenho mais de 18 livros escritos já e já estou com outro no forno aí, que logo eu vou lançar ele. Mas você tem que entender isso, que nenhum livro substitui a palavra de Deus. Nenhum livro, nem o meu, nem o de qualquer outro substitui a palavra de Deus. A palavra de Deus tem sempre razão. A palavra de Deus é sempre atual. A palavra de Deus vai edificar você. A Bíblia diz em Romanos 10:17, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tem que amar a palavra. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a Bíblia. Eu estou lendo novamente a Bíblia. Eu comecei a ler toda ela novamente. E eu creio no poder da palavra de Deus. Eu sei o tanto que a palavra de Deus opera na vida de uma pessoa, o tanto que ela transforma, o tanto que você adquire fé lendo ela. Eu tive experiências com Deus lendo a Bíblia. Eu tive experiências com Deus. E um detalhe, teve uma época da minha vida que eu comecei a ler muito livro. Comecei a ler muito livro e os livros que eu estava lendo eram livros cristãos, tinham os versículos bíblicos e coisa e tal. E começou a me dar um desânimo, Começou a me dar um desânimo. E quando me deu aquele desânimo, eu perguntei para um pastor que era mais experiente na época. Eu disse para ele assim, eu não sei porquê, eu estou tão desanimado e eu ando lendo bastante, mas parece que eu estou sem força. Estou, sem ânimo de orar, de estudar mais. E ele perguntou para mim, você está lendo a Bíblia? E eu disse para ele, sim. Aí ele perguntou, como? Eu disse, olha, eu estou adquirindo muito livro, estou comprando muito livro. E dentro desses livros tem os versículos bíblicos. Ele disse, não é a mesma coisa. Qualquer outra publicação vem depois da Bíblia. Primeiro leia a Bíblia e depois você lê um livro, você lê 2, mas todo santo dia se alimente da palavra de Deus, porque ela é o pão de Deus que te alimenta. Eu comecei a fazer isso, o desânimo desapareceu. Então, crie um hábito. Hoje tem Bíblia, física, tem Bíblia digital, você pode colocar no seu celular. Eu leio muito a Bíblia no celular, leio muito a Bíblia no celular, né? Mas tenho também a Bíblia física, ou seja, procure ter uma Bíblia.
compre uma Bíblia ou baixe uma Bíblia aí no seu celular. A segunda forma que Deus fala muito conosco é através da natureza. Aí você diz, não pode. Em Salmos 19, verso 1 e 2, a Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Os céus proclamam a glória de Deus. Quando você olha para o céu, aquele céu estrelado ou aquele azul celeste, saiba que isso está anunciando a glória de Deus. Quando você vê os peixes, a maravilha do corpo humano e tantas outras coisas que o homem não tem explicação, saiba, isso está testemunhando da glória de Deus. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Sabe, Deus está falando com você. E o que Deus diz para mim? Bom, quando você olha para o céu e você vê a beleza do céu, Ele está testemunhando a glória de Deus. Olha o que o teu Criador fez. Olha como Ele é grande. Você acha que o seu problema é pequeno para Ele? É grande demais? Melhor falando, é grande demais? Ou é pequeno para que Ele não possa também resolver? Seja pequeno, seja grande, seja do tamanho que for, Deus é Deus. Então, quando você olha para os céus, quando você olha para a natureza e você vê toda a beleza, você vê todas as coisas lindas que Deus faz, sabe, isso é a glória de Deus. Isso é a glória de Deus, Deus dizendo para você, eu sou grande, eu sou poderoso. Você olha para a natureza e você, sabe, vê um artista fazendo, através das flores, através dos rios, dos oceanos, você vê, Deus é grande, Deus é poderoso. Teve um cientista que disse que quanto mais o homem adquire conhecimento, sabe, mais fé esse homem vai ter. Por quê? Porque quanto mais ele conhece, mais ele começa a perceber que algo maior do que ele fez todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz que a natureza testemunha a glória de Deus. Eles são arautos do Senhor para dizer o quão grande Deus é. Então, quando você estiver desanimado, olhe para a natureza e a natureza vai testificar a glória de Deus. E você vai, sabe, pensar que os seus problemas não são tão grandes assim, que essa enfermidade não é tão grande assim, que esse problema não é tão grande assim, porque Deus é grande, Deus é poderoso e você pode ir a Ele. Deus também usa as pessoas para falar conosco. Em Colossenses capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz: a palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Deus usa as pessoas para falar com a gente. Deus usa várias pessoas para trazer uma mensagem para nós. Constantemente Deus usa pessoas para falar comigo e também me usa para falar com pessoas. E eu acredito nisso. Sabe, nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra e Ele pode usar alguém para falar conosco, para se comunicar conosco. Deus usou uma mulher para ser um canal de bênção na minha vida. Ela profetizou na minha vida que Deus iria fazer coisas muito grandes. Eu tinha 14, 15 anos de idade e aquela palavra mexeu comigo. Aquela palavra transformou a maneira como eu via o futuro. Deus usou aquela senhora e eu quero dizer para você, Deus pode usar pessoas para mudar o seu destino. Deus pode usar pessoas, sabe, para lhe apontar um caminho. Então, nunca diga, sabe, que Deus não pode usar alguém para falar com você. Isso até é um pecado. Você é a coroa da criação de Deus, o homem é a coroa da criação de Deus. E como que Deus não vai usar alguém para falar com você? E claro, toda profecia, toda revelação, toda mensagem que vem por meio de um homem deve estar submetida à revelação maior, que é a palavra de Deus, certo? Então, não aceite nada que vá contra a palavra, mas aquilo, sabe, por isso que você tem que estar com os seus ouvidos espirituais bem abertos, você tem que estar antenado, porque Deus pode usar pessoas para falar com você. Deus pode usar pessoas para falar com você, por isso não trate mal ninguém, porque Deus pode usar alguém para falar com você. Deus pode usar uma pessoa.
Por isso que a Bíblia fala para nós tratarmos todos com respeito, com honra, porque Deus já estava nos preparando para receber a sua mensagem por meio de pessoas. Ele pode usar um pastor. Hoje existe um movimento que diz que você não precisa de igreja, você não precisa de pastor, você não precisa receber nada de ninguém, todas as respostas estão em você mesmo. Não está, não. Não pense isso. As respostas que você está buscando estão em Deus, em primeiro lugar, e Ele pode sim usar pessoas para falar com você. Nós não temos todas as respostas em nós, não. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Então, acredite que Deus pode usar alguém para falar com você. Ele pode estar usando eu aqui para falar com você. É por isso que Deus estabelece pessoas para pregarem a sua palavra, para que essas pessoas falem como tradutores daquilo que Deus está falando. Sabe? Nós precisamos começar a ouvir mais, porque Deus pode usar uma pessoa para ministrar ao nosso coração. Alguém pode dizer que você está orgulhoso? Alguém pode dizer, sabe, que você tem que fazer as coisas diferente? E isso pode ser muito Deus aí tocando na tua vida. Então escreve aqui nos comentários: Deus usa pessoas e Ele vai usar alguém para falar comigo. Escreve aí: Deus vai usar alguém para falar comigo. Amém? Você crê nisso? Eu quero liberar essa palavra profética. Deus está me usando para falar com você e vai usar outras pessoas também para falar com você em nome de Jesus Cristo. A minha oração é para que você mantenha seu coração aberto. Mantenha seu coração aberto para ouvir a Deus. É só isso que você precisa. Abra seu coração. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus usar alguém para falar com você. Deixa Deus usar alguém até para inquietar você para algo que Deus quer falar. Amém? Deus, eu não tenho dúvida, Deus usa pessoas como anjos na nossa vida. Deus usa pessoas como anjos. Deus usa pessoas para nos tirar de um caminho errado. Deus usa pessoas para que a gente não cometa erros e atrocidades na nossa vida. Amém? Deus é Deus. Eu creio nisso. E eu creio que Deus está falando aqui fortemente hoje. Amém? Eu quero declarar agora o Salmos 91. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários o seu pedido de oração? Na live das 9 da manhã eu vou falar sobre mais 2 formas que Deus fala conosco. E na live das 18 horas eu vou falar de mais 3 formas que Deus fala conosco. Tá? Então, não perca nem a live das 9, nem a oração das 18, porque vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, dá vitória para essa pessoa que está orando junto comigo agora. Eu oro para que haja uma intervenção sobrenatural na vida dela. Que caia por terra todo laço de Satanás, que caia por terra todo tipo de ação contrária do inimigo na vida dessa pessoa. E que venha tempos de paz, tempos de prosperidade, tempos de fartura, tempos de crescimento na vida dessa pessoa. Eu oro
para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo, toda infecção, toda alergia. Eu oro agora, Senhor, para que toda enfermidade renda-se a Jesus, todo problema no sangue, todo problema na coluna, todo problema no coração, nos órgãos internos, nos rins, no fígado, que haja cura total e completa. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo cura. Nós cremos em Jesus e colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde total e completa do alto da cabeça até a planta dos pés. E que seja quebrada agora toda amarra espiritual na tua vida, toda a influência das trevas, seja livre, seja liberto, que o poder de Deus toque a tua vida agora. Que o poder de Deus toque a tua vida e que haja movimentos divinos, sobrenaturais na tua vida, no dia de hoje e nos próximos dias, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, apresentando a Ti cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários, e eu peço milagre de Deus, provisão de Deus, a vida do Senhor tocando na vida dessa pessoa, a vida do Senhor movimentando as coisas no nome de Jesus. Senhor, libera da tua bênção, libera do teu favor no nome de Jesus Cristo. Eu peço a Ti. Amém e amém. Amém, gente querida. Você crê, você recebe essa oração? Então compartilha ela com 7 pessoas e que Deus te abençoe por isso. Que o Senhor acrescente na tua vida mais e mais, no nome de Jesus. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus abençoe a todos. Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação em todas as áreas da tua vida, no nome bendito do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você, compartilhando uma palavra de fé, e no final quero fazer uma oração profética em favor da sua vida, em favor da sua família. Eu tenho visto, Deus tem me dado a oportunidade de contemplar muito milagre de Deus. E hoje nós vamos começar uma jornada de 21 dias para a transformação total da sua vida. Nesses 21 dias, eu vou estar liberando várias lições. Cada dia será uma lição. E também farei orações específicas. Hoje, tanto na oração de agora quanto na oração das 18 horas, nós estaremos orando por fortalecimento espiritual. Então hoje nós faremos uma oração de fortalecimento espiritual. E quero falar um pouco sobre como você deve lidar com as dores da vida. É sobre isso que nós iremos falar hoje. Eu quero também, antes de começar glorificando o nome de Jesus, o testemunho da Michele. Ela escreveu assim: Shalom, meu testemunho é de gratidão. Meu esposo passou 2 anos sentindo dores. Fez até cirurgia no braço e nada fazia a dor passar. Mas através das orações, ele recebeu a cura. Também foi curado da insônia e liberto dos remédios para dormir, que tomava há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos, 3 décadas. Minha gratidão a Deus por usar o profeta. Toda honra e toda glória, Michele, sejam dadas a Jesus Cristo. Ele curou teu marido. Esse é o poder da oração. 30 anos numa dependência. E Jesus Cristo entra e transforma. É nisso que eu acredito. É nisso que nós estamos aqui nessa jornada, acreditando nesse mover divino. E Deus me deu uma palavra no Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. A dor é inevitável. Jesus disse: no mundo
vocês vão ter aflições, vão ter dores. Nós não queremos nunca nos ferir. É claro que ninguém busca uma dor, pelo menos ninguém que é sábio busca uma dor, mas as dores virão, e elas virão com o propósito de moldar você, virão com o propósito de lhe dar um destino. Guarde isso, a dor lhe dá um destino. Será que se José não tivesse sido vendido pelos irmãos, depois tivesse sido acusado injustamente e lançado na prisão, aprendesse a lidar com todas as dores que estavam sobre ele, ele se tornaria o governador do Egito? Porque eu aprendi que quanto mais alto o lugar que Deus nos leva, mais maturidade você tem que ter. Você tem que saber lidar com as pressões, porque elas virão de todos os lados. Eu fico imaginando como que um presidente da República, ele vive nos 4 anos, porque é muita pressão. É pressão daqui, é pressão dali. E não só isso, pessoas que estão em posições de autoridade, pessoas que têm que tomar decisões todos os dias. Eu fico imaginando um CEO de uma empresa de 10 mil funcionários, de 20 mil funcionários, sabendo que um deslize ou uma distração pode levar ao caos, pode levar à quebra. Enfim, existem tantos perigos quanto maior o lugar que Deus te leva. No entanto, quando você enfrenta dores, lida com dores, sente na pele a dor de situações que você vive, de situações que você passa, você acaba criando uma casca grossa e você começa, a ter uma outra visão sobre a vida. Você passa a ser mais responsável, você passa a se movimentar diferente, porque a dor, ela forja, a dor, ela leva você para o forno, lhe prepara, lhe deixa no ponto certo. A dor nos mostra que algo está errado, faltando ou até mesmo fora do lugar. Já parou para pensar sobre isso? Sempre que você sente uma dor de cabeça, significa que tem algo errado aí no seu corpo? Sente uma dor no estômago, tem algo errado? Alguma coisa que você comeu? Está com dor nas costas? Isso representa várias coisas. Está com um problema na boca? Sente dor na língua? Isso representa, enfim, tanta coisa. Ou seja, a dor, ela é um sinal de que alguma coisa não está bem. Ela é um sinal de que existe uma desordem, que algo está faltando no seu corpo, que algo está faltando na sua vida. Sabe, quando a mulher, ela começa a chorar, quando ela começa a ficar distante, é sinal de que existe um problema no casamento. Quando o filho não quer mais ficar com você na sala, quando o filho não quer mais conversar com você, ele chega da escola e vai direto para o quarto, sai do quarto direto para mesa de jantar e ele repete esse ciclo dia após dia, é sinal de que existe um problema, é uma dor que está falando. Só que a gente não vê no início. Sabe quando que a gente vê? Quando dá um estouro. Quando dá um estouro, quando dá um problema no colégio, quando a mulher grita, quando o marido, ele começa com ira, a responder, não quer mais ficar em casa. Ou seja, as dores, elas sempre aparecem antes de o real problema se manifestar e ser visível.
E nós ignoramos as dores. Ignoramos quando os problemas começam a se apresentar para nós. É que eles não começam a se apresentar como um problema. Eles começam a apresentar como uma dor. E a gente não lida com isso. A gente não resolve. Eu tenho dito que problemas que não se resolvem são como pequenas trincas que vão cada vez mais abrindo rotura. E quando vê, a estrutura está totalmente comprometida. E tudo que você construiu em cima começa a ruir, porque você não cuidou daquela trinca ali. Tem gente que tem que prestar atenção mais no casamento. Tem gente que precisa prestar atenção mais nas finanças. Tem gente que precisa prestar atenção mais na vida espiritual. Você vai ter que ter um olhar diferente para essa dor que está se apresentando para você. Porque isso é sinal de que alguma coisa tem que ser feita. E feita antes de dar o estouro, antes do problema arrebentar nas suas costas. É melhor você reagir. Algumas pessoas, para reagir, o problema tem que se manifestar com muita força, porque não foi feito um tratamento preventivo. Aliás, não foi feito nenhum diagnóstico. Se foi ignorado a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Estude o problema por dentro, para não ter o mesmo problema. Reflita quais as ações que deveriam ter sido tomadas e não foram. Reflita o que causou aquela dor e por que aquilo se tornou algo tão grave. Por que você não conseguiu enxergar quando o problema se apresentou a você? Sabe o que eu aprendo? Que a gratidão faz diminuir qualquer dor. Você diz, como assim a gratidão faz diminuir qualquer dor? Quando nós temos uma vida de gratidão e já sabemos do problema, sabemos daquilo que está dilacerando a nossa alma e começamos a olhar mais para Deus, você é mais grato pela sua vida, você é mais grato por Ele estar na sua vida, pela presença dEle estar na sua vida e que aquele vendaval vai passar, aquele tempo ruim vai passar, aquela situação, Deus vai lhe dar graça para você resolver. Gratidão. A gratidão, ela quebra o peso do mundo, o peso da pressão, o peso das dores da alma. Seja mais grato. Seja mais grato. Não seja uma máquina de trabalho. Não seja uma máquina que é manipulada pela vida, pela cobiça, pela ganância. Seja alguém grato. Conhecendo a verdade, a libertação chega. Em João 8:32, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando as dores surgem, nós temos que descobrir a verdade. Nós temos que ir a fundo. Qual que é o problema? Será que esse problema é de ordem natural? Fui eu que causei esse problema? Ou será que esse problema é de ordem espiritual? Vá a fundo. Veja o que aconteceu. Sente e converse com a sua esposa, com o seu marido, converse com o seu filho. Chame aquelas pessoas que são responsáveis pelo problema que estourou na empresa, conversa com eles. Você vai ter que achar uma maneira, sabe, de resolver esse problema. Por isso, quem supera as dores e os problemas do jeito certo se torna raro e de valor. Valoroso, se torna uma joia especial, porque sabe resolver problemas. Quem sabe resolver problemas, quem resolve, porque covarde corre de problema, mas o sábio, ele resolve. E quando ele não consegue resolver, ele busca Deus, ele busca força em Deus para poder superar aquela dificuldade, aquela situação na vida dele. Nada é por acaso. Não existe dor sem propósito. Sabe o que você tem que se perguntar? A grande pergunta é, nós vivemos na era que fazer perguntas é fundamental. A grande pergunta, sabe qual que é? Como que eu não vi?
isso acontecer? O que aconteceu que eu estava tão distraído que eu não vi um problema que estava aí no meu quintal? Esse problema estava dentro da minha casa. Como que eu não vi? Eu já vi vários homens que se encantaram com os resultados e acabaram sacrificando a sua família. Eu tomei uma decisão há anos atrás de não viajar tanto. Eu vi que isso não ia ser um caminho bom para mim, nem para minha família. Diminuir as viagens. E hoje não tenho como estar toda hora fazendo viagem por causa das gravações, mas já tive a oportunidade. Eu quero que você entenda que quando você vê que algo não vai dar bom, é melhor você, ter uma postura e um posicionamento diferente. Eu me lembro de um caso da mulher que disse para o marido que ia se separar dele. Ele levou um choque. Veio branco me falar. E ele disse, a mulher quer separar. Aí eu perguntei, mas o que está acontecendo? Ela está traindo você? Aí ele disse assim para mim, não, ela me falou dos problemas que ela fala constantemente para mim, mas que eu não resolvo. E daí ele começou a dar as justificativas dele e eu disse para ele, seu casamento não está perdido. Você só precisa consertar a sua vida. Você levou um susto agora, para que isso não continue, porque é uma dor falando. Mas se você for a ela e você ter palavra de homem, que você vai corrigir as coisas, tudo que você fez de errado, tenho certeza que a sua mulher vai voltar atrás. Daí ele foi, criou um plano para mudar as coisas na vida dele e a mulher perdoou ele. E hoje estão em um processo de restauração. É isso que acontece quando a dor estoura na nossa cara. Nós temos que ter posicionamento para resolver. Por isso, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que verdadeiramente amam a Deus. Sabe qual que é a lição para hoje? A lição para hoje é: aprenda a discernir as dores da vida. Não fique só ignorando o problema. Vá a fundo e veja o que está acontecendo. E depois que você descobriu a dor, trate ela. Trate aquela dor. Não deixa passar. É essa a instrução e a palavra que eu tenho para a tua vida no dia de hoje. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, mas antes disso eu quero pedir a você que está aí me ouvindo, que você compartilhe essa oração com 7 pessoas, por gentileza. Nesses 21 dias de jornada, eu vou pedir para você compartilhar com pessoas que o Espírito Santo mostrar para você, grupos que o Espírito Santo mostrar para você. E se você tem redes sociais, compartilha nas tuas redes sociais essas orações no nome de Jesus. Amém? Eu também quero dar um recado muito importante para você. O meu recado é que nós teremos um evento semana que vem, segunda e terça-feira, 14 e 15. Um evento chamado Seminário de Intercessão Profética. É um seminário exclusivo para quem é aluno da academia aqui no Global. E se você ainda não é meu aluno na academia, você não sabe o que você está perdendo. Inclusive essa semana tem 2 direções que eu vou dar dentro da academia. E esse seminário vai vir amigos, preletores de fora, que vão ministrar sobre intercessão. Nós estaremos ensinando você a como se tornar um intercessor em favor da sua casa, a como se levantar como um guerreiro de oração, a como fazer orações específicas, a como discernir até mesmo por meio das orações o que Deus está falando com você. Você vai ser muito abençoado. Está aí o meu convite. É só você ir no meu site www.vinicius7.com.br e fazer a tua inscrição. O link também está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira.
vai te abençoar, vai abençoar a nossa vida também. Esse aqui é o livro Café com Jesus, é um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Esse aqui é o livro Sonhos, para você que sonha muito e que pensa que teus sonhos não têm propósito. Sim, muitos sonhos, não todos, muitos têm propósito. E esse aqui, o livro é a Unção do Rompedor, da minha esposa. Fala da unção de Davi. Como Davi, debaixo da unção, rompeu e avançou. Amém? Todos esses livros você pode adquirir no meu site. O link está aqui na descrição. Enquanto isso, eu quero declarar o Salmo 91. Coloca aqui nos comentários teus pedidos de oração. Eu estarei orando pela sua vida. Amém? Estarei colocando você diante de Deus. O Senhor me mostrou a vida de uma mulher de sobrenome Flores e eu vi como se fosse uma pequena almofada pequenininha, sabe, cravejada de muitos alfinetes, que nem agulhas de uma costureira, mas o Senhor me mostrou obra de maldade contra essa pessoa de sobrenome Flores. E eu quero cancelar agora no mundo espiritual toda obra de maldade contra a vida dessa pessoa. E para identificar melhor você de sobrenome Flores, você sente, sabe, alguns desconfortos aqui no peito. Muitas vezes você sente, sabe, uma coisa ruim. Essa sensação ruim é de ação maligna contra a tua vida. Está por terra no nome de Jesus Cristo. Também tem pessoas que estão me ouvindo aí, que têm sonhado muito com acidente. Tem sonhado muito com acidente. Cuidado com as decisões erradas que você pode estar tomando. E a segunda coisa, ore por livramentos de Deus no seu caminho. Ore por livramentos do Senhor no seu caminho, no caminho da sua casa. Amém? E essa noite, tem uma pessoa que está me ouvindo aí, que o filho acordou no meio da madrugada chorando e não conseguia parar de chorar. Essa pessoa está aí me ouvindo nesse momento. Essa opressão espiritual dentro da tua casa, você vai quebrar com oração e jejum, porque tem um problema maior aí. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Se você não compartilhou essa oração, compartilhe. Eu vou estar às 9 da manhã aqui e depois às 18 horas junto com você. Diz assim o Salmos 91. Enquanto isso, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar, Senhor Jesus Cristo. No primeiro dia, Senhor, da transformação hoje, o Senhor nos ensinou a discernir a dor, a não ignorar a dor, mas ir a fundo para descobrir o problema. Que essa lição possa ficar impregnada em nós e que a partir de hoje não sejamos pessoas distraídas, que não veem o que está acontecendo, mas que o Senhor nos dê visão espiritual, o Senhor nos dê discernimento,
O Senhor nos ajude a compreender as coisas que estão ao nosso redor. E oramos na autoridade do nome de Jesus Cristo, para que todo laço seja cortado agora. Toda pessoa que não consegue ver a dor, não consegue ver o que está acontecendo, meu Deus, que seus olhos se abram e que ela comece a ver. Ajude-a, Pai, porque essa dor tem propósito e esse propósito vai levá-la ao destino. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós quebramos completamente toda a influência do mal, declaramos por terra todo tipo de ação contrária, de resistências no caminho dessa pessoa, de espírito de atrapalho, de confusão, de conflito, de brigas, e damos uma ordem a esse mal: retire-te agora do caminho dessa pessoa. Oramos também por todo aquele que está doente, para que seja curado. Todo tipo de alergia, todo tipo de câncer, todo tipo de problema nas pernas, nos braços, no estômago, no intestino. Eu declaro saúde, pessoas que estão com feridas na boca, que estão com problemas na língua. Eu quero declarar saúde agora, total e completa na sua vida. Que todo levante contra a tua saúde, contra o teu corpo físico, seja desfeito agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Toda obra do inimigo contra a vida dessa pessoa, cesse agora. E traga, Senhor, paz para a sua família, traga paz para a sua vida, traga visão e discernimento espiritual a essa pessoa. E nós oramos consagrando o dia de hoje a Ti e pedimos um milagre sobre cada pedido de oração. Um milagre, Pai, sobre cada pessoa que está passando por uma dor financeira, que está diante de um desafio. Eu quero já declarar, Pai, que se ela se aproximar de Ti, o Senhor vai dar as estratégias que ela precisa para vencer, para romper e para quebrar esse ciclo de derrota, esse ciclo de falência na vida e na família dela. Eu abençoo a vida dela no nome de Jesus Cristo e declaro: um tempo novo está surgindo sobre você. Um tempo de conquista, de vitória, de avanço, no nome de Jesus Cristo. Que venha tempos de refrigério. E nós pedimos um milagre de Deus, uma resposta de oração sobre todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. Colocamos diante do Senhor e pedimos a tua bênção. Também quero orar, Pai, agradecendo por cada parceiro da televisão, por cada intercessor da televisão que tem nos propiciado, nos ajudado, intercedido por nós, para que possamos ficar firmes. Gratidão, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus Cristo cubra a tua vida, que teu dia seja um milagre, teu dia seja uma bênção. Amém? 9 da manhã, vou estar com vocês e depois às 18 horas. Deus te abençoe.